Hoje temos mais um Cenas da Cris aqui no canal. Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos então a mais um Cenas da Cris, aqueles vídeos de resumo que eu tenho gostado bastante de fazer, porque sinto que posso ter um bocadinho mais de tempo para explorar os temas e que vou conseguir falar deles com muito mais propriedade e, portanto, tenho algumas coisas para falar com vocês. Então, antes de falar-vos de tudo aquilo que é o resumo aqui destes vídeos, dos filmes, das séries, eu gosto sempre de abordar aqui vários temas que eu tenho ouvido durante a semana ou que me são até sugeridos. E um desses temas foi até no último Cenas da Cris que eu publiquei, que eu peço sempre, se vocês tiverem algum tema que gostem que eu aborde aqui, que me digam para eu também poder abordar. E houve uma menina, que foi a Beatriz Alemão, que me perguntou que podcasts é que eu ouço e que eu posso também vos recomendar. Eu tenho feito alguns posts no meu blog sobre esse assunto, sobre os podcasts que eu tenho ouvido, mas eu posso também falar um bocadinho mais abertamente e, portanto, eu hoje vou falar-vos de alguns que eu tenho ouvido e que são nesses posts. Entretanto, ao longo dos tempos, eu posso ir atualizando essa minha lista. Nos posts do blog eu tenho dividido os vários posts por temas. Portanto, eu já falei sobre podcasts de conversas, já falei sobre podcasts de monólogos, ou seja, de pessoas que falam sozinhas, ou seja, que não têm uma conversa com alguém, e já falei de podcasts criminais. Então, nos meus podcasts de conversas eu falei do Maluco Beleza. O Maluco Beleza é um podcast que começou, eu acho que começou como canal do YouTube, eu não sei se começou logo ao mesmo tempo como podcast, mas ele é dinamizado pelo Rui Unas, entretanto ele já teve vários tipos de podcasts, tem os podcasts de conversas mesmo, tem as lives que ele faz com outro tipo de intuito, eu acho que não é bem como a conversa normal, e também já teve algumas pessoas a fazerem entrevistas e outros subtemas dentro do Maluco Beleza noutros tipos de circunstâncias. Portanto, o Maluco Beleza é um podcast assim bem diversificado e eu confesso que não adoro todas as entrevistas que ele dinamiza. Normalmente vou escolhendo os convidados que eu mais quero ouvir e, portanto, sou um pouco seletiva, não ouço tudo, mas acho que é um podcast interessante no sentido de que traz figuras públicas ou traz pessoas da espécie do ambiente público da nossa vida aqui portuguesa e que faz perguntas às vezes um pouco mais inusitadas e que nem sempre são perguntadas em televisão, em revista ou que nós consigamos ver. Não é uma espécie de Daniel de Oliveira, porque o Rui Unas é mais divertido e mais cómico, mas tal como nessas entrevistas do Alta Definição, que as pessoas se abrem um bocadinho mais, eu acho que aqui no Maluco Beleza elas conseguem se abrir mais em temas divertidos ou temas fraturantes que nem sempre expõem a sua opinião na vida pública. Eu gosto bastante de ouvir isso, tanto no lado mais divertido como até do lado de partilhar opiniões políticas e essas coisas todas que ali é mais fácil se calhar de se darem porque estão num ambiente um bocadinho mais controlado e é um podcast muito interessante, muito giro. Acho que o início era um podcast um bocadinho mais interessante, eu acho que agora com as questões dos patrocínios, essas coisas todas, a coisa foi mudando um bocadinho, mas é um podcast que eu ainda gosto de ouvir determinadas entrevistas. Ainda nesta questão das entrevistas, eu gostava bastante de um podcast que agora não tem publicado nada, não sei muito bem porquê, que é o Breakfast with Fred. Uma espécie também de Maluco Beleza, com entrevistas, mas levando um bocadinho para o lado mais empreendedor e também do lado mais social de cada entrevistado que lá ia. Eu ouvi algumas entrevistas, entretanto não ouvi todas muito para trás, também lá está, eu sou sempre um pouco seletiva nas entrevistas que escolho, mas gostava bastante da dinâmica, ainda por cima porque era sempre normalmente a tomarem pequeno almoço, portanto era sempre uma dinâmica interessante. Outro podcast que eu ouvi, agora ultimamente não tenho ouvido mais, era o Era o que Faltava, do Rui Maria Pego e da Ana Martins, da Rádio Comercial, também uma espécie de entrevistas e entrevistas mais demoradas, mais longas, que eu acho que também faz sempre falta na rádio, mas confesso que também não ouço todos os entrevistados, ouço sempre mais aqueles que me interessam mais e acho também que é uma conversa muito interessante. Confesso que gosto muito mais da dinâmica do Rui Maria Pego, eu acho que ele é um excelente profissional e um excelente entrevistador, portanto gosto muito mais dessa dinâmica. A Ana Martins, para mim, não tem tanta vontade ainda para fazer este tipo de entrevistas tão espontâneas e, portanto, não tem tanto à vontade para mim como tem o Rui, mas é uma dupla também muito interessante e eu gosto bastante de ouvir
claro, os convidados que eu mais me interessam. Ainda nesta questão de conversas, e uma que eu ainda não partilhei no blog, é uma que eu gosto bastante de ouvir, que eu ouço quase sempre, e todas as entrevistas que saem, essas sim, eu ouço todas as entrevistas que saem, é o Na Caravana, da Rita Ferralvim. Foi um podcast que eu descobri há pouco tempo, e até o primeiro episódio que eu ouvi foi com a Mini Mars, com a Márcia, que ela deu uma entrevista, foi uma das primeiras entrevistas que eu vi, depois eu comecei a ouvir tudo para trás e agora acompanho todas as entrevistas efetivamente que saem, mas eu acho que são histórias muito inspiradoras e eu gosto bastante de ouvir também para me inspirar a ser uma pessoa melhor, encarar a vida com outro espírito, porque acho que também é importante, e nem sempre temos que ser ricos ou ter tudo na vida para sermos felizes e portanto gosto bastante de ouvir também para me inspirar. Uma das entrevistas que eu mais gostei, aquela que mudou um bocadinho também a forma como eu via as coisas, foi a da Márcia, da Mini Mars, mas também já lá foi a Madalena Abcacis, que eu gosto bastante, e portanto já lá foi a Mafalda Sampaio, e são entrevistas que eu gosto bastante de ver, e todas as entrevistadas e entrevistados que também já lá foram homens, eu gosto bastante de ouvir. E recomendo muito que ouçam também. Outros podcasts, monólogos. Eu não ouço tanto os podcasts de monólogos, confesso, porque nem todos têm a dinâmica que eu gosto. Muitas das vezes o que eu sinto é que as pessoas se perdem um bocadinho na sua linha de pensamento. Talvez ouvir não seja tão fácil, ver pessoas a falar em monólogo é um bocadinho mais fácil, mas eu maioritariamente ouço podcasts, eu não vejo os episódios de podcasts no YouTube. Eu ouço, tenho a aplicação no telemóvel e ouço. Um dos podcasts que eu adoro, que é uma espécie de monólogo, não é sempre porque ao mesmo tempo que ela está a falar tem outras duas pessoas do programa de rádio a falar com ela, mas é maioritariamente um monólogo, que é extremamente desagradável. Eu gosto bastante deste podcast. Ela é Joana, eu não sei muito bem, mas ela é uma humorista fantástica, ela também faz parte da equipa do Ricardo Araújo Pereira no Isto é Gozar com Quem Trabalha, e ela é fantástica. Eu não perco um episódio extremamente desagradável, nunca, fala sempre de temas da atualidade, sempre com humor, sempre a criticar, se calhar a dizer aquilo que nós muitas vezes gostávamos de dizer e nem sempre temos coragem. Ela agora não teve feito porque ela teve grávida e teve o filho, mas juro-vos, quando sai um episódio eu estou lá a ouvir, é daqueles episódios que eu ouço diariamente e é sempre aquele boost de humor que necessito para o dia. Outro podcast, que este é bastante recente, não tem assim tantos episódios, é o Fuso, da Bumba da Fofinha. Eu gosto bastante do canal do YouTube dela, gosto bastante do humor dela também. Também é um humor muito direto e muitas vezes é aquilo que nós sentimos e transmitido assim. Ela começou a gravar este podcast quando esteve a estudar em Nova Iorque. Ela esteve lá uns meses a estudar e, portanto, começou a gravar porque como não estava a gravar vídeos no YouTube, sentiu que precisava de gravar alguma coisa para relatar as suas peripécias. Entretanto, ela fez a temporada de Nova Iorque, que eu adorei, foi a temporada que eu mais ouvi, porque Nova Iorque é a cidade que uma das cidades que eu mais quero conhecer, e portanto ter o relato na primeira pessoa do que é viver, do que é ter as peripécias, de como é sentir o estar lá e o falar diretamente com as pessoas, portanto foi a temporada que eu mais ouvi. Ela entretanto fez outra temporada na sua viagem à Índia, que eu não ouvi todos os episódios, mas também gostei bastante dela falar sobre a Índia. E entretanto ela voltou com podcasts assim mais regulares. Eu confesso que não tenho ouvido tanto porque eu sinto que ela é uma daquelas pessoas que se perde um bocadinho quando está a falar nos temas e portanto eu nem sempre ouço todos os episódios, mas gosto de ouvir também. Outro podcast que eu gosto bastante de ouvir, e este sai um bocadinho de todos os temas que eu já aqui abordei, é A Curiosidade Salvou o Gato, que é um podcast da Margarida Santos. Ela é médica de família e ela tem um podcast onde aborda variadíssimos temas sobre saúde de uma forma direta e descomplicada, que também nos ensina sempre qualquer coisa, e eu gosto bastante disso. Gosto de estar informada e de saber as coisas, principalmente num tempo em que nós jovens já não gostamos tanto do sistema como ele é, não é? Este podcast eu gosto bastante porque nos ajuda a desmistificar também alguns temas ligados à saúde e faz com que os médicos também cada vez mais, e esta nova geração de médicos cada vez mais também se alie a esta questão das redes sociais e que também nos ajuda através das redes sociais. Por último, neste caso dos monólogos, eu vou falar-vos do Tubo de Ensaio, do Bruno Nogueira, que é um podcast também muito curtinho, também a falar sobre temas da atualidade. É uma espécie de extremamente desagradável, mas pelo Bruno Nogueira. Também é um podcast que eu gosto de acompanhar todos os dias, eu gosto bastante do humor dele também.
e portanto também vos recomendo muito que ouçam, e também é um podcast da rádio, mas que está disponível nas plataformas. Por último, o último tema que eu já falei no blog foi os podcasts criminais. Eu gosto bastante de true crime, de documentários de true crime, e quando descobri que havia também podcasts que falavam sobre esses temas, eu adorei completamente descobrir esse mundo e ouvir. O primeiro podcast que eu ouvi até neste tipo de podcasts criminais foi o Serial, que é da mesma produtora do This American Life. Foi o podcast que alavancou todos os podcasts na América e depois, por consecutivamente, no mundo. Portanto, foi o This American Life, foi um podcast que marcou e era ouvido diariamente, e acho que ainda é ouvido diariamente. E depois desse podcast surgiu o Serial, que era mais focado em true crime e em crimes reais. Neste Serial, nós, na primeira temporada que eu ouvi do Serial, que acompanhou o caso do Adnan Syed, que entretanto já teve um documentário também para a HBO, este caso, eu fiquei completamente vidrada e embrenhada neste caso, e é outro caso que ele está preso. Ele não pôde muito bem colaborar com o podcast, se eu não me estou enganada, porque ele está preso e ainda pode mudar alguma coisa no processo dele, mas é daqueles casos também que ele parece-nos, e através do documentário parece-nos, que ele não teve culpa daquilo que aconteceu, e portanto eles estão a tentar também ajudá-lo a sair da prisão. É um podcast que eu recomendo muito. Outro que eu descobri no seguimento do Serial foi o In the Dark, que também tem o mesmo estilo, que é o seguimento de um caso. Neste que eu ouvi, que é a primeira temporada, falámos do In the Dark eu já ouvi 2 temporadas. A primeira era sobre um menino que desapareceu num estado qualquer, assim, numa altura muito estranha, e que depois apareceu quem era o culpado. E o segundo caso foi o de Curtis Flowers, que com a ajuda deste podcast eles conseguiram que ele fosse libertado, e portanto foi um trabalho muito interessante, e eu gosto bastante do In the Dark, das pessoas que dão voz e da forma como conduzem as investigações. Outro podcast que eu também ouvi há pouco tempo foi o Projeto Humanos, mas não ouvi as temporadas todas, ouvi só a temporada do caso Evandro, que era o caso de um menino de 8 anos que foi então assassinado no Brasil por um grupo de pessoas que, pronto, olha, é uma história muito estranha. Eu recomendo muito que vejam, que ouçam. Se quiserem esperar pela série, vai ser uma série documental sobre este caso. Portanto, se quiserem esperar pela série, vai ser uma série. O caso, em termos de podcast, ainda não está encerrado. O produtor do podcast ainda está a trabalhar no podcast, e portanto esperamos ter alguns desenvolvimentos, até porque há bem pouco tempo ele não podia fazer certas coisas porque ainda podia mexer no caso, acho que agora já não pode. E portanto é um podcast que eu recomendo mesmo muito que ouçam. É duro, é longo, mas é muito, muito importante. Fala sobre tortura policial, confissão sobre tortura, que nós também vemos muitas vezes no true crime norte-americano, e portanto é um documentário é um podcast que eu recomendo mesmo muito. Ainda neste universo do true crime, e é um podcast que eu ainda vou falar no blog também, é o Modus Operandi, que é um podcast também brasileiro, que fala sobre true crime. É pela Carol Moreira, pela Mabê, e era pela Bel Rodrigues. A Bel Rodrigues, entretanto, saiu, já não faz parte do podcast, mas também é um podcast que eu recomendo mesmo muito, porque fala sobre vários criminosos internacionais, não só brasileiros, mas internacionais. Também já falaram de alguns casos nacionais brasileiros, e também tem uns podcasts de cada uma delas. Normalmente elas falam em conjunto, depois cada uma delas fala em separado. E temos então uma AB com os casos estranhos, e eu gosto bastante do podcast, dos episódios solo da Carol Moreira, porque fala sobre questões que as pessoas vão colocando, e entretanto ela também fez uns episódios sobre ela ter sido jurada num julgamento lá no Brasil, que também é muito engraçado e muito interessante, e vale muito a pena ouvirem, apesar de não ser bem parecido no nosso sistema judiciário. Aliás, cada país tem os seus sistemas judiciários, isso é uma verdade, mas acho que vale muito a pena ouvirem. E é isso, esta primeira parte, assim, a falar sobre podcasts já está. Digam-me também nos comentários que podcasts é que vocês mais ouvem. Estes não são todos aqueles que eu ouço, portanto, eu, à medida que for falando também no blog, depois também irei falando aqui no
nestes vídeos. Vou deixar os links todos na caixa de informações dos podcasts que eu falei. Ouçam, acho que os podcasts vieram mesmo para ficar e eu gosto bastante. Confesso que ouço muito mais podcasts em português do que ouço em inglês, porque a capacidade de me concentrar é maior quando estou a ouvir a minha língua do que quando estou a ouvir outra língua, e porque normalmente eu ouço podcasts enquanto estou a trabalhar ou enquanto estou a fazer outras coisas, portanto preciso estar concentrada em dois sítios e portanto a língua portuguesa acaba por ser muito mais a entrar aqui. Eu também ouço podcasts de cinema, podcasts de livros, portanto depois eu irei falar aqui com vocês. Estes são aqueles que eu mais ouço diariamente, aqueles que mal sai o episódio eu vou à procura de o ouvir. E é isso, hoje acho que vou passar já para os livros e séries e filmes que ando a ver, porque ainda são algumas coisas e eu ainda quero falar com vocês aqui de tudo isso. E como acho que me vou falar muito nos próximos minutos, hoje não vou tentar trazer outros temas, mas prometo que vou tentar trazer mais temas para dinamizar aqui estes vídeos. Então, falando de leituras, eu acho que já tinha falado no vídeo passado que estava a ler o Dois Reinos Negros, da Kendra Blake, e estou a gostar bastante, já estou bem adiantada, faltam-me 100 páginas, 100 e poucas páginas mais ou menos, portanto eu espero terminar esta semana e para a semana haver a opinião deste livro aqui no canal. Estou a gostar bastante, acho que o sentimento que vai ficar no final deste livro é eu quero o último livro já amanhã. Portanto, Porto Editora, não demorem muito tempo a editar este livro, o próximo livrinho, porque eu quero mesmo saber o final desta história, de certeza, porque este livro é fantástico do início ao fim, é ótimo, recomendo mesmo muito, mas vamos ver se sai para a semana opinião. Portanto, a séries, que é aquilo que eu tenho visto menos nos últimos tempos, porque eu não sei se já vos disse, mas eu estou a tentar terminar ou baixar a minha lista para ver na Netflix, a minha lista da Netflix, que é grande, e portanto eu ando a tentar ver até mais filmes que tenho lá do que propriamente as séries, porque as séries demoram um bocadinho mais de tempo. Mas a última série que eu vi da Netflix completa foi o Alguien Tiene que Morir, ou Alguém Tem que Morrer, que é uma série espanhola, que eu achava que ia ser uma série fantástica, porque tem um dos meus atores favoritos de Espanha, que é o Carlos Coembas. Também tem a Marquesita, de Elite, que é uma atriz fantástica e é a melhor coisinha desta série. É uma minissérie, uma série que tem 3 episódios e eu estava à espera de uma série algo melhor. O enredo a base da história é interessante. Um filho que retorna à casa vindo da Argentina, eu acho, e que traz um amigo que é homossexual, e ele é homossexual, amigo, não é? E que regressa à casa para enfrentar a família e o mundo. Numa altura em que Espanha não tratava muito bem as pessoas homossexuais. Portanto, a premissa da história é muito interessante. A série não foi muito bem concretizada. Eu não gostei nada da edição, não gostei do enredo final. Muitos problemas esta série. Muitos problemas. A muitos níveis. E Portanto, queria-vos dizer que recomendo, mas não recomendo esta série. Quanto a séries, eu não ando a ver mais nada, ando só a acompanhar sempre Pátria, que infelizmente falta um episódio para terminar a temporada, a série, porque provavelmente não vai ter mais temporadas, e eu estou de coração partido, porque eu adoro aquela série. Vai ser uma das minhas séries favoritas do ano. Eu não sei se vou querer ler o livro, porque eu estou a amar a série, mas acho que o livro, toda a gente diz que o livro é melhor. Até nos comentários do TV Showtime toda a gente diz que o livro é melhor. O livro eu já vi que é um calhamação, portanto não sei muito bem. Digam-me aí se vocês já leram o livro ou se vocês pretendem ler o livro. Talvez um dia, quando eu quiser revisitar esta história que é marcante. É uma história muito marcante e que eu recomendo mesmo muito que vejam. Passando então a filmes que eu vi. Eu tinha-vos falado que estava a ver o documentário da Netflix de Blackpink na última edição de Cenas da Cris e eu terminei de ver um documentário e adorei completamente. Eu não conhecia as Blackpink, não conhecia o universo do K-pop, não conhecia todo esse universo e fiquei bastante embrenhada em toda esta indústria que existe na Coreia do Sul, porque basicamente as Blackpink foram 4 raparigas que que fizeram uma audição para entrar num estúdio que existe lá, que é o IGE, se eu não estou enganada, que forma pessoas, ensina-as a cantar, a dançar,
a formar grupos, no intuito de formar um grupo que possa ser o próximo sucesso da Coreia do Sul. E basicamente o que acontece é que elas fizeram audições, entraram, estiveram anos e anos e anos a treinar, a aprender a dançar, a cantar e essas coisas todas, e chegou o momento em que elas, as quatro, formavam uma boa banda e foram então lançadas como Blackpink. E portanto o documentário vai-nos mostrar como é que para elas foi todo este processo de entrarem nessa empresa, terem todos esses anos de treino e depois formarem a banda de sucesso, que é uma banda de muito sucesso, que faz sucesso em todos os continentes do mundo. Eu fico sempre muito interessada nesta questão que o sucesso dá muito trabalho, é uma verdade, o sucesso dá muito trabalho. E muitas das vezes nós vemos até aqui em Portugal pessoas que vão a concursos como The Voice, o Ídolos e etc. Quererem uma fama e um reconhecimento muito imediato, muito rápido, e isso nem sempre acontece, porque não há espaço para todos. E estas bandas vêm, e este documentário vem mostrar isso mesmo, que o sucesso não é imediato. E o sucesso também se trabalha, e o que elas fizeram durante aqueles anos todos em que tiveram a aprender a dançar, a cantar e a tornar-se num grupo coeso para passar uma mensagem, foi isso mesmo, foi trabalhar nesse sucesso para um futuro poderem tornar-se uma banda de sucesso. E portanto acho que este documentário devia ser visto por mais pessoas, porque realmente o sucesso dá muito trabalho, principalmente numa cultura em que nem sempre isso é bem visto e onde elas muitas das vezes passam por maus bocados por isso mesmo, por quererem ser mais e quererem fazer mais. Por isso, recomendo mesmo muito. Depois eu vi o filme Psycho, ou Psycho, eu não sei muito bem como é que se diz esta palavra, eu gosto bastante de Psycho, porque vem de psychological, ou, olha, não sei, eu gosto bastante de dizer Psycho, não sei porquê. Pode até estar errado e eu aceito que esteja, mas eu gosto bastante de dizer a palavra Psycho, que é um filme do Alfred Hitchcock, que já tem opinião no blog para o projeto Oh Hey, It's a Classic. Eu decidi ver este filme porque Halloween e o filme acho que combinavam bastante bem e, portanto, eu gostei muito, mas mesmo muito do filme. Não estava nada à espera e, inicialmente, o filme começa de uma forma bastante calma e tipo normal, não é? E, de repente, tudo muda e, principalmente, aquele final, para mim, é fantástico e eu recomendo mesmo muito que vejam, leiam a opinião no blog e vejam o filme porque é fantástico, eu recomendo mesmo muito que vejam e eu agora quero ver muito mais coisas do realizador porque fiquei fã. Vi também The Boys in the Band, que é um filme também da Netflix, que eu estava bastante curiosa para ver, mas confesso, não adorei completamente. Basicamente conta-nos a história de alguns amigos que são homossexuais. É importante dizer-se isto porque o filme gira um pouco em torno disto também, que se juntam então na casa de um deles para festejar o aniversário de um deles. E basicamente o que acontece nessa noite é que um deles vai receber a visita inesperada de um amigo, um colega de faculdade, que vai mexer ali um bocadinho com ele e com a sua forma como ele vê a sua sexualidade. E durante essa noite eles vão todos trocar ideias e ter conversas sobre o que é isto de ser homossexual e de se assumir como tal. O filme gira muito em torno disto, das nossas dúvidas, do amor, e portanto é um filme muito interessante desse ponto de vista. Eu confesso que não consegui adorar todas as interpretações e não consegui adorar a forma como o filme está realizado. Portanto, gostei, mas não adorei. Outro documentário que eu vi na Netflix foi o Alive in Our Planet e foi um documentário que mudou completamente toda a minha maneira de ver este planeta. Eu nunca tinha visto nada do David Attenborough, acho que é assim que se diz o nome do senhor, mas fiquei completamente fã dele neste documentário. Basicamente este documentário é a opinião dele sobre as mudanças climáticas que estão a acontecer no mundo, aquilo que ele, enquanto historiador e pessoa que foi à procura da vida selvagem e que a demonstrou em diversos programas na televisão, qual é a visão dele deste nosso futuro, deste nosso mundo sem recursos naturais e sem vida selvagem, que ele frisa muito bem. E é um documentário muito interessante porque ele fala sempre de uma forma muito importante, assertiva e, acima de tudo, sem sensacionalismos. Ele diz uma coisa muito importante que é: a natureza vai sempre sobreviver, nós humanos é que não.
E portanto acho que é muito importante nós termos isso em mente, que é uma coisa que os antigos sempre diziam, que é aquilo que nós tiramos à natureza, a natureza vai nos tirar a nós, mais cedo ou mais tarde. Portanto, tudo acontece de uma forma orgânica, apesar de nós acharmos que conseguimos sempre tudo. E outra coisa que eu gostei no documentário foi o facto de ele não falar das coisas com sensacionalismo. O que eu sinto muitas vezes é que, por exemplo, nos documentários sobre os animais ou sobre o consumo de carne, é que são sempre muito sensacionalistas, mostram sempre muitas imagens chocantes, e eu acho que nem sempre a mensagem chega às pessoas através dessas imagens. Eu confesso que fiquei muito mais de coração apertado a ver este documentário que nos mostra a natureza como ela é, do que em documentários em que nos mostram animais a serem maltratados. Porquê? Porque eu acho que nós humanos somos muito mais afetados quando nos mostram aquilo que estamos a perder, não é? Aquilo que era bom e que nós estamos a perder, do que muitas das vezes aquilo que nós estamos a fazer. E também vai de toda a nossa forma de ver as coisas. Eu fiquei bastante de coração apertado, como eu estou a dizer, a ver este documentário, mas gostei da forma como ele falou, não ser sensacionalista a falar das coisas. E claro, temos de ter atenção que os recursos como nós os temos hoje em dia não vão durar para sempre e não vão durar nos próximos tempos, porque nós estamos a utilizá-los de uma forma muito alucinante. Claro que podemos fazer escolhas e podemos fazer mudanças. Eu própria estou a tentar fazer mudanças na minha vida por forma a não ser tão consumista em certas coisas ou de certas coisas que não necessitamos, não é verdade? Gosto sempre de ouvir quando as pessoas dizem que hoje em dia a questão do plástico acho que é a questão mais falada em termos de reciclagem, e o plástico não é o vilão. Eu gosto sempre de ouvir pessoas que me dizem isso. Eu sigo muito a Catarina, tem um Instagram que é o do Zero, que ela diz sempre: o plástico não é o vilão, depende da forma como nós o utilizamos ou reutilizamos. Por exemplo, um saco de plástico não precisa ser o vilão, desde que nós o reutilizemos até ele perder a sua capacidade. Portanto, nós já temos a utilização. Se um saco durar 50 vezes, já foram 50 sacos que nós poupamos. E acho que há pequenos gestos que nós podemos fazer para mudar. Não precisamos, de repente, de ir ao nosso armário, tirar todos os tupperwares que lá temos e botá-los fora. Não. Temos é que utilizá-los e reutilizá-los até que a sua vida útil acabe, não é? E nisso acho que os nossos antepassados faziam as coisas muito mais dessa forma, reutilizavam muito mais porque não tinham dinheiro para comprar novo. E acho que hoje em dia o facto de nós termos essa mentalidade do descartável é que é mau, não é? Porque o plástico não é o vilão. Aliás, o plástico veio solucionar muitas questões até na saúde que nos fazem bem e com as quais nós estamos, damos por garantida determinada desinfecção, determinada esterilização por causa do plástico, mas de repente ele é o vilão. Não, ele não é o vilão, ele tem que ser tratado de forma correta. Uma coisa muito engraçada que eu vi, e a propósito disto, no outro dia estava aqui a fazer umas arrumações, como eu partilhei nos stories, e encontrei um saquinho que eu trouxe há tempos da minha casa lá de cima, que eu comprei há mais de 10 anos, vamos dizer assim, há 10 anos. Foi quando eu fui à França, em Paris, à Disneylandia pela primeira vez, e trouxe então um saquinho com recuerdos, não é? E por acaso, no outro dia estava aqui a arrumar, porque eu trouxe lá de cima, e dizia aqui em cima uma coisa muito engraçada, que é este saco é feito com 80% de material reciclado, e diz aqui, por favor, reuse ou recicle este saco. Este saco tem 10 anos. Há 10 anos, em França, eles já diziam estas coisas, a Disneylandia, neste saquinho. 10 anos. Há 10 anos nós ainda dávamos sacos de plástico no supermercado, eu acho. Portanto, muito importante. E depois, aqui em baixo, já tinham aqui todas as indicações de como é que podíamos reciclar, e também dizia: não deite este saco na natureza, portanto, para reciclarmos. Outra questão que eu tenho mudado da minha vida, e essa tem sido uma mudança até muito positiva, é os shampoos sólidos. Eu tenho este aqui na minha mão, porque foi o último que eu comprei, mas eu tenho usado os shampoos sólidos da Lush, que foram aqueles que eu encontrei mais à minha mão e mais de fácil acesso, sem ter que mandar vir da internet. Porque maioritariamente estes produtos nós temos que mandar vir da internet, porque ainda não existem assim de uma forma muito facilitada, a não ser estes agora da Garnier. Eu confesso que já usei um da Lush, um amarelo, que eu adorei completamente, fez com que eu ficasse com o meu cabelo sequinho, sem oleosidade nenhuma. Entretanto, esse acabou e eu comprei o azul, que é também anti-oleosidade,
mas que eu não estou a adorar tanto, que é um azul com algas. Tem sentido que me tem feito o couro cabeludo muito sensível, mas tenho só de usá-lo até ao fim. E entretanto, só deixei de usar, está um bocadinho parado, porque eu estava a sentir que o meu cabelo estava a ficar muito seco, e então decidi comprar este da Garnier, que estava em promoção no Continente. Portanto, ele foi 4€ e qualquer coisa, e ele é o para cabelos frágeis e quebradiços, o Tesouros de Mel. Eu confesso que não era muito fã de Garnier, do Ultra Suave, a não ser os amaciadores deles, mas pronto, diz aqui que dura até 2 embalagens de shampoo, ou seja, são um shampoo deste equivale a 2 embalagens de shampoo, tem zero desperdício de plástico. Uma coisa muito interessante que eu tenho ouvido nos últimos tempos e que eu ouvi muita gente falar é o facto de a Garnier antigamente fazer testes em animais. Eu digo antigamente porque foi uma questão que foi muito surgida quando eles lançaram estes shampoos e enviaram a todas as influenciadoras, a todas as blogueirinhas, como eu costumo dizer, para divulgação. E toda a gente se insurgiu porque supostamente a Garnier fazia testes em animais. E uma coisa muito interessante que depois a Catarina partilhou, da Catarina do Instagram do Zero, é que nenhuma empresa neste momento e já há algum tempo pode fazer testes em animais nos produtos que comercializa na União Europeia. Portanto, todos os produtos que a Garnier comercializa na União Europeia não podem ser testados em animais porque saiu uma lei já há algum tempo que proíbe os testes em animais na União Europeia. Se eles fazem testes em animais em outras partes do mundo, também tem a ver com a legislação deles e com a política da empresa. Mas a Garnier, na União Europeia, não pode fazer testes em animais. Mas, e como a Catarina disse muito bem, no Instagram dela, por exemplo, na China, e se eles quiserem vender na China, eles têm que fazer testes em animais porque faz parte da política deles. Claro que a empresa podia dizer não vendemos na China, portanto não entramos aí, mas aí estamos a entrar no mercado de lucro. Portanto, todas as empresas têm que ter lucro e um dos sítios onde mais se lucra é na China, isso já se sabe. No entanto, a Garnier colocou aqui uma informação importante que diz: desde 1989 a Garnier está comprometida com o mundo sem testes em animais. Portanto, provavelmente eles já estão a tentar não testar em animais em nenhum lado. Não sei se isso implica testar em animais para poderem vender na China, mas pelo menos aqui na Europa eles não fazem testes em animais. E essa questão, claro que é importante nós apoiarmos empresas que não testem em animais, portanto, porque não queremos esse tipo de coisas, mas é um shampoo sólido acessível a todas as pessoas, pelo menos pelo preço. O preço normal é 6€ e é muito abaixo de um preço de um shampoo sólido, portanto é uma forma fácil de mais pessoas conseguirem chegar a estes shampoos. Eu também gostava de experimentar o shampoo sólido da Corinne de Farm, mas eu ainda não encontrei à venda nos supermercados, pelo menos no supermercado aqui ao pé de mim. Portanto, estou curiosa para testar este e já usei uma vez e o cheirinho fica. O cheirinho é fantástico e fica. E, portanto, vamos ver como é que resulta. Eu adoro shampoo sólido. Acho que faz o mesmo efeito que um shampoo normal e acho que é fantástico e, portanto, recomendo bastante, mesmo muito. Depois vi o Happy Halloween, vi no fim de semana mesmo do Halloween. Porquê? Porque eu comecei a vê-lo uns dias antes, mas como o filme não me estava a captar a minha atenção, eu andei a arrastá-lo ali uns dias. E o que é certo é que o filme... Por favor. O filme tenta ser querido e fofo, ser aquele filme cómico que só tem piadas parvas e que eu não gostei. Portanto, estava à espera de algo diferente, algo mais giro, mais assustador e pronto. E porquê é que eu vi este filme? Agora vamos aqui perguntar. Porque o elenco é um elenco até interessante, um elenco que eu estava a contar, que fizesse ali um filme espetacular. Mas pronto, o problema provavelmente é o argumento e não as interpretações, que pronto, não se pode dizer nada das interpretações, mas que eu não estava à espera que fosse assim tão mal, vamos dizer assim. Portanto, acho que eu dei 2 estrelas, portanto... E pronto, o último filme que eu vi estes últimos dias foi o The Trials of the Chicago 7, acho que é assim, que fala sobre então um julgamento que houve de 7 pessoas em Chicago por causa de umas manifestações que aconteceram na altura das eleições do Nixon. Eu para a história americana não sou a melhor pessoa, mas pronto, era a altura da guerra do Vietnã, após a morte do Martin Luther King, essas coisas todas. Portanto, basicamente o que aconteceu foi que estas 7 pessoas eram líderes de grupos que lutavam para que o país não tivesse guerra, para que o país não fosse que fosse mais liberal, muito daquilo que se luta também hoje em dia. E basicamente o que aconteceu é que eles foram até Chicago, onde ia haver uma convenção dos democratas, se eu não estou enganada. Olha, perdoem-me o meu lack of memory.
E basicamente o que eles fizeram foi incitamento à violência, que pronto, porque eles nunca foram autorizados a fazer lá as manifestações e essas coisas todas. O que é que eu destaco neste filme? Com certeza o julgamento, que é de uma dificuldade de ver atroz, do género, das injustiças que ali aconteceram naquele julgamento. Deve ser daqueles julgamentos que são únicos de se ver na realidade. Se aquilo aconteceu efetivamente como está retratado no filme, não sei, mas se aconteceu é difícil de ver, é difícil de entender. E pronto, são daqueles julgamentos que se veem uma vez na vida e que ficam na memória para sempre. E eu gostei bastante do filme e recomendo mesmo muito que o vejam. É engraçado que a Netflix ultimamente tem feito filmes muito mais pensados, muito mais maiores, com melhor qualidade, e estou a gostar bastante disso e acho que a Netflix está a apostar em tudo. Tenho pena que o cinema não esteja a acompanhar tanto estas mudanças porque as grandes indústrias cinematográficas acabam por ficar um bocadinho atrás, às vezes, ao lado destas novas modas que são o streaming e que é o disponibilizar logo diretamente para o cliente através de uma subscrição, ou seja, nós pelo preço que pagamos, nós temos acesso a séries, filmes, tudo, o que não temos acesso pela ida a um cinema, uma sala de cinema. Portanto, eu acho que eles deviam baixar o preço dos bilhetes para que nós pudéssemos também poder ir mais vezes ao cinema. Acho que é a minha humilde opinião. Pronto, antes que este vídeo fique gigante, que eu acho que vai ficar gigante outra vez, eu decidi também, já me estava a esquecer, decidi também hoje fazer uma pequena wishlist. Eu ultimamente não tenho partilhado no meu Instagram, no diário, as novidades literárias, não tenho tido tempo e eu queria mesmo ver se em novembro voltava à carga com isso. Portanto, vamos ver se esta semana, ou melhor, amanhã, porque este vídeo vai ser na quarta, amanhã se eu volto a essas novidades literárias. No entanto, saíram algumas novidades nos últimos dias, semanas, que eu quero destacar aqui e que vão ficar assim para uma memória futura como uma wishlist literária para o Natal. Porque o Natal está aí à porta, não é? E eu confesso que não tenho muitas expectativas de receber presentes ou de mesmo de me dar presentes a mim própria, mas se eu tivesse que escolher alguns livrinhos para me presentear a mim própria, provavelmente seriam alguns dos que estão aqui. O primeiro vai para o livro Os Escolhidos, da Veronica Roth, que é uma das novidades literárias da saída de emergência. E para quem sabe, e para quem acompanha aqui o meu canal há mais tempo, eu adoro Veronica Roth. Eu não sabia que ia ser este livro cá em Portugal, mas fiquei muito feliz porque eu adoro mesmo a autora e li Divergente, li também a outra série, que agora não me estou a lembrar o nome, mas que tem opinião aqui no canal também, e fiquei bastante curiosa com este livro também, adorei a capa, e basicamente este livro fala, vamos aqui ver a sinopse, aqui diz que há mais de uma década 5 adolescentes foram reunidos por uma agência governamental com base numa profecia que dizia serem os escolhidos. Fiquei já curiosa, fiquei mesmo muito curiosa e quero muito ler este livro porque pronto, lá está, eu adoro Veronica Roth e quero muito ler este livro. E saiu pela saída de emergência, como eu disse. Outra das grandes novidades dos últimos tempos que está aqui assim a bater a vontade de ler desenfreadamente é A Balada dos Pássaros e das Serpentes, que é uma prequela, vamos dizer assim, de Hunger Games e que vai então falar sobre o Snow, President Snow. Eu não sei se na altura disse muito, mas o President Snow é uma das minhas personagens favoritas, é talvez um dos meus vilões favoritos dos livros que já li, porque eu acho que ele é muito subtil e é muito direto naquilo que faz e eu quero muito ler este livro. Já ouvi coisas muito positivas, também já ouvi coisas muito negativas deste livro, não sei muito bem o que é de esperar, mas eu adoro esta capa, adoro esta ideia e adoro a ideia que ela teve de escrever sobre esta personagem que é uma das minhas favoritas. Saiu há pouco tempo pela Editorial Presença. E na altura em que saiu este livro, a Editorial Presença também reeditou toda a trilogia de Hunger Games, que está com umas capas fantásticas, eu vou deixá-las aqui. E eu confesso que é uma das trilogias que eu mais gosto e é a trilogia que eu tenho em pior estado, porque eu tenho o primeiro livro editado em português e os outros dois editados em inglês, umas edições horríveis. A vontade que eu tenho de comprar estas edições novas é assim, grande, mas como eu já li o livro e provavelmente não vou reler tão cedo, não vou comprar, não é verdade? Uma das novidades que saiu agora há bem pouco tempo e que eu até já vi à venda é A Menina dos Anos, do Haruki Murakami. Este é um livro no mesmo seguimento de O Sono ou Os Palhaços da Pradaria, acho que é assim, da padaria. Ai, eu estou péssima. Esse último eu comprei agora na Feira do Livro. É na mesma edição, ilustrações, capa dura, pequenino. Mas eu adoro esta capa, adorei esta capa. Eu já vi este livro ao vivo e ele é lindo. Não sei muito bem do que é que se trata, mas pelo que eu percebo aqui,
fala sobre uma empregada de mesa que tem que fazer aqui alguma coisa que ela não gosta muito. Os assaltos à padaria, os palhaços, ai meu Deus, os assaltos à padaria. Mas este é com certeza um livro que eu vou querer ter na minha estante e que eu vou querer ler porque eu adoro Murakami e quero ler tudo dele, portanto este é mais um livro que tem entrada direta na minha wishlist. Um dos livros que surgiu aqui agora há pouco tempo foi A Troca, da Betty O'Leary. Eu li o Apartamento de Partilhas e adorei, foi um dos livros que me acompanhou logo no início da pandemia, na quarentena, que eu li desenfreadamente e adorei completamente. É daqueles livros que são cheesy, que são comédias românticas, mas que são daquelas histórias que nos aconchegam o coração. E portanto, quando eu soube que a Top Seller ia editar A Troca, eu fiquei muito feliz e apesar de não adorar a capa, vamos dizer assim, gosto muito mais da outra, do Apartamento de Partilhas, é um livro que eu vou querer ler com certeza. Eu também não sei muito bem do que é que se trata ainda este livro, mas parece-me que é alguém que vai trocar de apartamento. E eu já li que acho que é uma pessoa mais velha que troca com uma rapariga mais jovem, tipo, a pessoa mais velha vive no campo e troca para a cidade e a rapariga que está na cidade vai para o campo. Por isso parece uma história muito interessante e eu vou querer ler mesmo, com certeza, e por isso está na minha wishlist. E por último, falar-vos aqui de um livro que eu estou muito curiosa e fiquei mesmo muito curiosa para ler, que é o Insubmissos, do Richard Zimbler. Este é o mais recente livro editado dele em Portugal e eu fiquei muito curiosa, mal soube desta edição. Quando eu li a sinopse deste livro, eu fiquei muito curiosa para ler este livro. Basicamente, este livro conta a história de um homem que troca os Estados Unidos por Portugal após a morte de um amigo. E vai então viver toda uma jornada da sua sexualidade quando alguém muito próximo dele testa positivo ao vírus VIH, seja SIDA. E portanto estou muito curiosa porque eu ainda não li nada do Richard Zimbler, mas sabem quando vocês sentem que vão gostar de um determinado autor, e é isso que eu também sinto com ele, e eu sinto mesmo, quando eu sinto isso de um autor, eu vou gostar daquilo que ele escreve, e portanto estou muito curiosa, fiquei muito curiosa com esta novidade literária, e portanto também está na minha wishlist. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, e digam-me também se vocês gostam de ver estas novidades aqui assim, faladas em vídeo. Eu até gostei desta ideia de reunir o top dos tops, porque normalmente eu, às quintas-feiras, eu partilho todas as novidades que vão saindo, portanto, provavelmente eu agora todos os meses, no final de cada mês ou no início de cada mês, irei falar daquilo que mais me chama a atenção no mês passado e aquilo que vai entrar diretamente na minha wishlist. E é isso, espero que tenham gostado deste vídeo. Digam-me nos comentários o que é que vocês andam a ouvir em termos de podcasts, o que é que vocês andaram a ver e a ouvir, e é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijinho e vemos então no próximo vídeo. Tchau!